noite, seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui pelos canais de comunicação da Igreja Bíblica Cristã de São José do Rio Preto, a IBC. Seja bem-vindo a esta família, seja bem-vindo a esta casa. Abra o seu coração e permita-se Deus falar com você de uma forma extraordinária. Hoje é domingo, dia 16 de agosto de 2020. Nós somos privilegiados por Deus, por ser cuidado, direcionado por Ele em todas e tudo. Deus nada nos deixou faltar hoje. O cuidado, a proteção, o amor, a bênção, o cuidado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que alegria, meus irmãos. Que alegria ter você aqui conosco nesta noite. Que você possa compartilhar com o máximo de pessoas possível essa transmissão que nós estamos fazendo. Se inscreva aí no nosso canal do YouTube, curta a nossa página no Facebook, deixa aquele like aí no YouTube e compartilha com o máximo de pessoas possível. Vai ser uma bênção. Deus falará conosco de uma forma extraordinária. Se você está aí no Facebook, dá um pulinho lá no Facebook e compartilha essa transmissão na sua página para que os seus amigos possam ver. Olha que interessante e que maravilha que nós temos. O poder de evangelizar dezenas e milhares de pessoas. Mesmo à distância, a internet tem proporcionado isso para nós. Que alegria poder estar aqui hoje, poder celebrar ao Senhor. Que Ele nos guarde, nos proteja, nos abençoe diante de tudo e todas as coisas que existem. Que Ele seja o Rei em todas as coisas. Vamos orar, meus irmãos? Feche seus olhos onde você está. Prepare o ambiente. Deixe o Espírito Santo falar com você de uma forma extraordinária. Vamos conversar com Deus. Às vezes hoje é o primeiro momento que você vai poder fazer isso, diante da correria do dia, das preocupações da semana. É o momento de nós pararmos e poder refletir nas coisas de Deus. Portanto, abra o seu coração. Vamos conversar com o Pai. Pai, em nome de Jesus, que alegria, que privilégio que nós temos de poder parar, sentar, abrir o nosso coração diante de tantas loucuras, tantas lutas, tantas perseguições, tantas percas. O que nós queremos é andar com o Senhor apenas, é andar com Deus. Guarda-nos, ó Pai, guarda-nos nos teus caminhos. Seja o Rei, seja o centro em tudo que existe. Nos abençoe, ó Pai. Quero que o Espírito Santo possa visitar a cada coração, cada família, cada homem, cada mulher que está assistindo agora, neste momento, que se colocou à disposição para poder ouvir a mensagem de Deus. Nós possamos pegar a palavra do Senhor, nos debruçar sobre ela e entender que tudo provém de Deus. De nada adianta, Senhor, fazermos tantas coisas se o Senhor não estiver presente. Por isso o nosso papel, o nosso intuito e a nossa vontade é que o Senhor esteja conosco, que nós possamos andar contigo aonde o Senhor estiver. Guarde as famílias, abençoe esta igreja, encha-me de sabedoria, possamos compartilhar a palavra de Deus agora. Consagramos tudo o que vai acontecer, a ministração, os equipamentos, a internet, cada dispositivo que está conectado agora neste momento. Nós possamos ter temor à palavra de Deus agora, descansar, refletir e nos posicionar. Viemos nesse mundo para sermos diferentes, ó Pai. Sim, sim. Quando andamos com o Senhor, somos diferentes. Nos guarde e nos abençoe. Seja o Rei, Jesus. Seja o Rei. Seja o Rei. Em nome de Jesus. Vamos louvar, irmãos. Existe um lugar sempre com o Senhor. Aleluia. Refrigério em ti.
lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é o Senhor. Há um lugar onde os seus sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Vamos cantar? Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Possamos encontrar sempre em Cristo Jesus essa paz que excede todo o entendimento, Pai. Possamos saber que esse lugar é em Deus e andar nos teus caminhos, ó Pai. Calma o nosso coração diante dessas loucuras e dificuldades que temos enfrentado. Abençoa o nosso psicológico, nossa vida, a nossa saúde, o nosso espiritual. Nada podemos fazer se o Senhor não estiver presente, Deus. Seja o Rei, seja o centro em tudo o que formos fazer, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado, meu irmão. Aleluia, que alegria, que prazer, que bênção nós podermos parar e refletir nas coisas de Deus e
andar com Deus. É isso que nós vamos fazer agora nesta noite. Portanto, se você chegou agora nessa transmissão, seja bem-vindo, esteja conosco, caminhando conosco. Nós somos a Igreja Bíblica Cristã de São José do Rio Preto. É uma alegria ter você conosco neste domingo, dia 16 de agosto de 2020. Nós estamos pelo YouTube, nós estamos pelo Facebook, portanto compartilha, se inscreva nos nossos canais. É onde nós temos a forma de nos comunicar. Em meio a essas loucuras que nós estamos enfrentando, é uma das melhores formas que nós temos. Agora nós temos também Telegram. Então, todas as formas possíveis de nos comunicar, nós estamos buscando para que você possa estar junto conosco, sabendo das novidades, de tudo que nós vamos fazer, das transmissões, dos estudos, pequenos grupos, muitas coisas estão ocorrendo e você pode participar de todas elas. Você é um super convidado a estar conosco. Então, faça parte desta família e sinta-se à vontade a poder beber desta fonte que está sendo derramada sobre nós também, amém? Então, seja bem-vindo, irmãos. Esta transmissão sobre este tema já era para ter sido realizada há alguns domingos atrás, mas diante de muitas dificuldades que nós estávamos enfrentando, por equipamento, uma série de dificuldades, nós não conseguimos fazer a transmissão. Talvez você já até tenha escutado ou visto a chamada para este tema, mas nós não conseguimos realizar, infelizmente. Nós encontramos uma melhor forma para realizar a transmissão do nosso culto online, para que você possa se alimentar, ainda que é muito estranho, né? Pela internet, você está sentado no sofá, eu está pregando para uma câmera, tudo muito estranho, mas ainda assim é a melhor forma que nós temos na nossa geração, neste tempo que nós estamos vivendo. Então nós não podemos parar. E nós encontramos então esta melhor forma de fazer essa transmissão. E glória e graças a Deus está dando certo. Portanto, essa é uma mensagem que estava ao meu coração há muito tempo. E pensando sobre isso, uma frase que vem à minha mente é o seguinte. Talvez você já escutou essa frase que diz assim, ó: diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Diga-me com quem você anda, que eu direi quem tu és. Essa frase ela é reveladora, porque talvez você já escutou do seu pai, dos seus avós, de um tio, né? Alguma pessoa que quis te disciplinar, te mostrar alguma coisa. E nós podemos aprender muito com essa frase, porque na verdade, quanto nós mais caminhamos com alguém, nós mais nos parecemos com ela. E o mais interessante de tudo isso, com quem nós caminhamos, é quando nós olhamos para uma determinada pessoa, nós já pré-definimos algumas coisas, né? Isso é natural nosso, isso é do ser humano. Nós conseguimos ali pré-definir algumas coisas, seja perfil, do que a pessoa gosta, aonde ela vai, quais são os hábitos, os lugares que ela frequenta. E quando nós olhamos alguém que está caminhando com essa pessoa, nós dizemos, olha, no mínimo, ela tem alguma semelhança com alguns gostos, algumas coisas que essa pessoa frequenta, veste, gosta de praticar esporte ou não. Então a semelhança faz as pessoas se unirem. Por isso que nós ouvimos às vezes dos pais essa frase: diga-me com quem andas e direi quem tu és. Exatamente por isso. E o que é andar, irmãos? O que seria andar? Andar é caminhar, é percorrer um caminho, é agir, é viver junto, é ter as mesmas atitudes. Assim sendo, a maioria do ser humano, de todos nós procuramos alguém para caminhar e andar junto conosco. Olha, pensa aí no seu trabalho, as pessoas que têm caminhado com você, na família, na igreja, no esporte, nos seus hábitos, os seus amigos. Pense aí sobre as pessoas que caminham e andam com você. Dificilmente alguém gosta de ficar sozinho. Ainda que a pessoa tenha uma personalidade de, eu não gosto muito de multidão, de movimento, mas ainda assim essa pessoa nunca estará sozinha. Ela é casada, tem um marido, uma esposa, ou tem aquele amigo que gostam de frequentar às vezes os mesmos lugares. Ou seja, o ser humano não nasceu para ficar sozinho, irmãos. Nós queremos caminhar
com alguém, andar com alguém. E o interessante sobre isso, quando eu falei no início, é a semelhança que é criada quando nós caminhamos com alguém. A minha esposa e eu, nós estamos juntos já há 13 anos. E hoje ela parece muito comigo em muitas atitudes, escolhas da minha personalidade. E eu pareço-me muito com ela nas atitudes, escolhas, personalidade dela. Mas quando nós nos conhecemos, nós tínhamos cada uma cabeça, atitudes bem diferentes. Mas à medida que nós começamos a caminhar juntos, os nossos pensamentos passam a ser um só. E nós começamos a se parecer cada vez mais um com o outro. E com quem nós temos andado? Faz uma reflexão aí, com quem você tem andado? Como nós escolhemos as pessoas para caminhar conosco, para andar conosco? Você escolhe pelos gostos seus? Você escolhe pelos hábitos que você frequenta? Como você faz um filtro aí? Como você escolhe uma pessoa? Essa pessoa eu quero que ela caminhe comigo. Por quê? Isso e assado. Quais são as suas escolhas para caminhar com alguém e para que alguém possa caminhar com você? Pensando em tudo isso, irmão, surge um tema, uma mensagem para nós conversarmos, que é andar com Deus. Andar com Deus. Exatamente esse é o tema de hoje para nós conversarmos, e que Deus possa derramar grandes bênçãos e maravilhas sobre você, sobre mim, sobre nós, sobre as pessoas que vão estar assistindo depois que está gravado, sobre todos. Andar, caminhar com Deus, irmãos. A nossa primeira e principal atitude deve ser caminhar com Deus, andar com Deus, aonde Ele está pisando, quais são os pensamentos dEle para a minha vida, qual deve ser a minha atitude diante do meu Criador. E nós só vamos entender tudo isso, irmão, quando nós conhecemos a palavra, entender o que Deus quer para nós. Nós vamos entender aonde Deus está pisando, onde Ele quer que nós pisamos, e assim nós vamos estar caminhando com Ele. E aí, nesse andar com Deus, caminhar com Deus, surgem alguns empecilhos, alguns problemas que você está escutando, talvez você esteja enfrentando na sua vida hoje. Talvez nós estamos enfrentando. Qual tem sido esse desejo? É mais de Deus querer caminhar e andar? E você tem desprezado este caminhar e o querer de uma transformação de vida para nós? Quem tem tomado a iniciativa? Aliás, quais são as suas escolhas ao acordar pela manhã? Já é querer caminhar com Deus? Andar com Deus? Ou você tem pisado em outros lugares e escolhido andar com outras coisas, com outras atitudes? E isso é muito sério. Isso vai fazer uma reflexão muito forte sobre nós. E eu queria que você pensasse sobre isso. Para nós refletirmos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler dois textos, dois livros diferentes, tá? O primeiro está em Gênesis capítulo 5, do verso 22 ao 24, e depois nós vamos dar um pulo em Hebreus capítulo 11, do verso 5 ao 6. Então são duas passagens bíblicas, dois livros diferentes. Se organize. Gênesis no início da Bíblia, você vai ler Gênesis comigo, e depois nós vamos dar um pulo lá em Hebreus, no Novo Testamento, ok? Então organize a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Se você não pegou, vou dar um tempinho aí para você pegar, dá aquela corrida lá no seu quarto, pegue a sua Bíblia, não fica sem Bíblia, para você anotar, para você refletir ao longo da semana e pensar na palavra de Deus e continuar se alimentando ao longo da semana e evangelizar outras pessoas, tá bom? Pegue a sua Bíblia, Gênesis capítulo 5, verso 22 ao 24 vai ser a primeira. Vamos ler? A minha versão diz assim, ó. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Grifa essa parte aí, o verso 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Algumas versões diz, Deus o tomou para si. Outras versões diz, Deus absorveu para si. É mais bonito ainda, né?
Agora vamos dar um pulinho lá em Hebreus. Vamos lá no Novo Testamento, para você compreender tudo que nós vamos falar agora. Hebreus capítulo 11, do verso 5 ao 6, diz assim: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que os buscam. Essa é a palavra de Deus para nós. Graças a Deus, graças ao Senhor, nós temos a liberdade e o acesso às Escrituras Sagradas, irmãos. Que maravilha, que privilégio que nós somos. Irmãos, o tema, como eu disse, é andar com Deus. E eu peguei essa passagem aqui sobre este homem, sobre Enoque, esses dois livros em Gênesis e em Hebreus. E eu quero fazer aqui uma observação sobre o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, em especial, capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. Olha que incrível, irmãos. Mostra homens que experimentaram coisas maravilhosas, fizeram coisas grandiosas com Deus. Por isso que ali o capítulo 11 mostra os heróis da fé. Então a gente vê Abel, a gente vê Enoque, a gente vê Noé, nós encontramos Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Sansão, Gideão, tantos homens que estão no livro do capítulo 11 de Hebreus. E são homens e mulheres também, que foram vitoriosos nas suas lutas e batalhas, e não livres das lutas e batalhas. Por isso que os nomes desses homens estão ali naquele livro, mostram coisas grandiosas. Mas aí a gente encontra Enoque, no meio dessa galera toda, esses grandes homens fizeram coisas grandiosas. O nome de Enoque está ali, junto e no meio deles. O nome de Enoque, a palavra Enoque, aparece 20 vezes na Bíblia. Nem sempre se trata do mesmo Enoque, mas esse que nós lemos em Gênesis e em Hebreus agora, trata-se da mesma pessoa. E na epístola de Judas também fala de um Enoque, e é o mesmo que nós estamos falando agora. O interessante na epístola de Judas é que lá fala que Enoque foi a sétima geração a partir de Adão. Ou seja, irmãos, faz muito tempo que esse camarada viveu. Imagina Adão, o primeiro homem da terra, a sétima geração, Enoque. Então faz muito e muito tempo. E alguns outros detalhes para você, curiosidades. Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu na face da terra. Ele viveu 969 anos. E Matusalém foi avô de Noé. Logo assim, Enoque foi bisavô de Noé. E Noé é aquele camarada bem conhecido na Bíblia, né? A arca de Noé. Você entra nas igrejas, nas escolas, no ministério infantil, sempre tem a arca desenhada. E é um camarada muito conhecido. E numa geração onde as pessoas viviam muito, olha só, 969 anos. Numa geração onde as pessoas viviam séculos, Enoque viveu pouco. As pessoas viviam 800, 700, 900 anos. Enoque teve apenas 365 anos de vida. É anos, não é meses, não, e nem dias. São anos. Era uma geração que viviam muitos e muito tempo. Mas o tempo de Enoque não foi curto ou abreviado por uma doença, um coronavírus que ele pegou, alguma coisa que aconteceu. Não, ao contrário, irmãos, foi o próprio Deus que decidiu interromper ali essa história e absorveu, chamou para si. E Enoque, a Bíblia fala que Enoque não morreu. Olha que incrível isso. Para pensar nas coisas, talvez você nem sabia disso, desse tempo todo que as pessoas viviam, esse tempo que Enoque viveu. E aliás, Enoque não morreu, foi absorvido, foi arrebatado. Deus tomou para si.
para que você possa entender este caminhar, fique muito claro para você o andar com Deus. O mundo na época de Enoque, irmãos, não era muito diferente do nosso mundo, das coisas que nós estamos vivendo em termos de maldade, coisas ruins. Isso sim, lá atrás, no início do mundo, já existia toda essa maldade, essas coisas malucas que nós estamos vivendo. A maldade e o pecado já enchia a terra. Presta atenção em Mateus, capítulo 24, o verso 37 ao 39 diz assim, acompanhe comigo. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Irmãos, e foi nesse tempo de pecado, muito semelhante ao que nós estamos vivendo, que um homem se destacou pelo simples fato de andar com Deus. Imagine uma sociedade corrupta, pecadora, cheia de defeitos e coisas ruins. É a nossa, sim, é a que nós estamos vivendo. Mas a sociedade de Enoque, de Noé, era semelhante, muito parecida. E um homem se destaca por ele simplesmente ter andado com Deus. Essa é a minha chamada para você, meu irmão. Andar com Deus. Decida-se andar com Deus. E o que faz de Enoque tão especial assim? Às vezes você deve estar pensando, o que faz dele então um cara tão diferente e especial? O interessante é que quando nós começamos, a Bíblia fala muito pouco de Enoque. Muito pouco, pouca descrição, pouca fala sobre ele. O que nós temos ali, nós conseguimos separar e distinguir e ver que ele era um homem comum. Era uma pessoa muito parecida como uma de nossas pessoas. Ele não tinha um superpoder. Ele não fazia nenhuma coisa extraordinária que nós poderíamos dizer, uau, que coisa incrível que esse cara fez. Não, ele casou, teve filhos, viveu uma vida como a maioria das pessoas, mas ele tinha algo diferente. E esse diferente está no verso 22 que nós lemos no início de Gênesis. O grande diferencial deste homem não era os prodígios, os milagres, as coisas incríveis, os superpoderes que ele tinha, a implantação de igreja, nada disso. Ele se diferenciava numa sociedade corrupta e caída pelo simples fato do verso 22 de Gênesis que nós lemos, que era Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Com certeza, você talvez passou por essa passagem de Gênesis, de Hebreus, lá na epístola de Judas, e talvez você nunca se atentou a esta leitura sobre Enoque, né? E o interessante é que em Gênesis ali, a capacidade do autor de Gênesis de decifrar e apresentar a vida das pessoas, né? A vida das pessoas é apresentada muito assim, ó. Depois você lê lá em Gênesis, no capítulo 5 que nós lemos. Era apresentado de uma forma assim, ó. O homem, ele nasce, ele cresce, ele se reproduz e ele morre. É assim que é descrito lá a vida das pessoas. Fulano de tal nasceu, viveu tantos anos, teve filhos e filhas, viveu mais tantos outros anos e morreu. Vem uma sequência de pessoas sendo relatadas ali. E talvez você nunca parou para pensar. Mas, quando chega em Enoque, uau, tem uma parada ali, irmãos. Porque ele se diferencia de toda uma geração que estava vindo. A Bíblia dá uma pausa e diz, Enoque andou com Deus. E o que significa andar com Deus? Então, o que significa? Qual seria o pensamento? Como assim andar com Deus, pastor? Como compreender tudo isso? Como diferenciar e aplicar isso na minha vida? Olha só o que diz Amós, capítulo 3, o verso 13, diz assim: duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo. Duas pessoas andarão juntas
se não tiverem de acordo, ou seja, irmãos, andar com alguém e andar com Deus é uma reciprocidade. É como um casamento, sabe? Não é só a minha vontade que prevalece, o meu querer e os meus desejos, mas é aquilo que é em comum, algo maravilhoso. E andar com Deus, irmão, significa estar de acordo com as vontades do que Ele quer para nós. É uma reciprocidade. O grande defeito nosso, do ser humano, é o orgulho, a vaidade e o pensamento de narcisismo. Somente eu, somente sobre mim. Venha só a mim e não a nós. Atenda-me a minha vontade, os meus desejos. E nessa loucura que nós vivemos, porque a sociedade coloca isso sobre nós, nós enlouquecemos e nos esquecemos que existe a vontade de um Deus poderoso, que criou todas as coisas. Olha o que diz Mateus, capítulo 11, o verso 29 e 30. Olha que incrível, irmãos. Jesus falando assim, tomem, grifa isso, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Olha o verso 30, grifa aí, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que é jugo, irmãos? Talvez você lê essa passagem e não sabe o que é jugo. Vou pedir para projetar. E olha só o que é jugo, irmãos. Jugo é aquela madeira que era colocada sobre os bois, sobre os animais, que puxavam uma carga, seja um carro, uma carroça, não importa. Haviam dois animais que estavam caminhando e sobre eles, aquela madeira aí que você está vendo sobre o pescoço, sobre a cabeça deles, chamava-se jugo. Para que servia isso? Primeiro, para eles não se trombarem. Segundo, para haver um equilíbrio ali. Ou seja, um vai ajudar o outro. Um não vai estar puxando e estando à frente e o outro ficando para trás. Um não vai ficar mais abaixado e o outro muito acima, não. Isso vai equilibrar. Isso era colocado sobre os animais. Normalmente era muito pesado. Era um equipamento muito pesado que era colocado sobre os animais e que faziam com que eles puxassem ali para que houvesse aquele equilíbrio. E sabe o que está ocorrendo com a nossa geração? Nós estamos encontrando dois extremos em relação às coisas de Deus. Primeiro, eu digo assim, eu dirijo a minha vida. É eu que dirijo a minha vida, Senhor. Então você tem que fazer a minha vontade. E nós, na grande maioria das vezes, nós dizemos, Senhor, coloque a sua cabeça aqui no meu jugo, porque sou eu, não é o Senhor que decide sobre mim. Então eu vou decidir um casamento, um namoro, algo sobre o trabalho profissional, sobre a minha vida espiritual. Tudo que eu vou fazer, eu faço sem buscar a orientação de Deus. E aí eu digo, Jesus, eu tomei essas determinadas decisões, eu assinei esse contrato aqui, eu entrei nesse barco, agora coloque a sua cabeça sobre o meu jugo, porque eu fiz a minha vontade. E aí existe um outro extremo também, que diz, existe um Deus que impõe todas as coisas e que Ele é um Deus tirano e que somente o que... Entende a diferença de tudo isso que eu estou querendo dizer para vocês? Os grandes extremismos, os dois lados que existem. E é libertador, irmãos. Saber que andar com Deus não é esse extremo de que é a minha vontade que prevalece e não é o outro extremo que existe um Deus que não escuta, não ama, não conduz e não é recíproco. Existem esses dois extremos. E o andar com Deus, irmãos, o saber que andar com Deus é libertador, que não é nenhum e nem outro. É uma reciprocidade. É caminhar juntos. É andar juntos. E Enoque entendeu isso. Enoque em hebraico quer dizer discipulado, dedicado, consagrado. E quando nós olhamos para a vida de Enoque, irmãos, o pouco que a Bíblia fala,
Quando nós colocamos os olhos espirituais sobre a palavra de Deus e trazendo a praticidade dela para nós, olha como é libertador. Sobre a perspectiva de Enoque. Sabe o que Deus espera da igreja? De você que está nos escutando, está vendo essa mensagem ou vai ver depois. Sabe o que Deus espera, irmãos, de todos nós? De uma sociedade, de uma igreja que está nascendo, de uma igreja que está há muito tempo implantada numa cidade. Sabe o que Ele espera? Espera nada. Ele espera apenas que você ande com Ele. Apenas que você caminhe com Ele, irmãos. Apenas que você caminhe com Ele. Quando nós olhamos a história de Enoque, irmãos, ele destoa de todos os outros heróis da fé. Quando nós olhamos ali, Moisés abriu o mar. Uma multidão de milhões de pessoas passou sobre o mar. Noé construiu uma arca fantástica durante anos e somente ele e a sua família foi salva. Sansão matou diversos e dezenas de homens, tantos e tantos homens que estão relatados nos heróis da fé do capítulo 11 do livro de Hebreus. E sabe o que Enoque se diferencia? Por que o nome de Enoque está lá então, irmãos, no heróis da fé? Homens que fez coisas incríveis. Sabe o que Enoque fez? Ele apenas andou com Deus. Isso é libertador, irmãos. Ele apenas andou com Deus. Isso foi suficiente? Foi suficiente, irmãos. Nós não fomos chamados para fazer coisas e coisas e coisas. Nós fomos chamados para andar com Deus. E tudo que nós fazermos será em resposta ao amor que Ele tem derramado sobre você. Então tudo que você vai fazer, você vai evangelizar, você vai na África, você vai ao redor do mundo, você vai no Nordeste, você vai implantar uma nova igreja, você vai liderar um pequeno grupo, você vai pregar, você vai evangelizar a sua família, não importa, será em resposta a este amor e a esta graça que tem sido derramada sobre você, porque você foi chamado para andar com Ele. O problema é que nós vivemos num mundo que é supervalorizado aquilo que você tem. É pela sua performance, é o diploma que você tem na parede, é a sua conta bancária, se ela é gorda ou não, é o carro que está estacionado na sua garagem, é o local e a região da cidade em que você mora, são os status e os seus amigos da sociedade, os sobrenomes que andam com você. Isso é o que a sociedade cobra de você, meu irmão. E o problema é que nós transferimos isso para o cristianismo e para a igreja. Ou seja, Deus, eu sou uma porcaria, e todos nós somos realmente, mas sabe o que acontece? Nós não buscamos essa transformação de vida que é através de Cristo Jesus. Aí sabe o que acontece? Dia após dia nós andamos enlamaçados, sujos pelo pecado, cheio de problemas e coisas ruins, só que nós não buscamos essa transformação. Nós acostumamos a viver dessa forma e achamos normal, porque a sociedade impõe isso sobre nós. Aí o que acontece? Nós chegamos no domingo, no culto, assistindo online, não importa, no pequeno grupo, nós começamos a, Senhor, o que eu posso fazer para recompensar aquilo que está sujo aqui? Nossa, então deixa eu dar uma refeição para umas pessoas, deixa eu dar um dinheiro aqui para alguém, para compensar todo esse mau homem que eu sou. E tudo que você fizer, nada será capaz de apagar as coisas ruins, porque foi o que Ele fez. Compreenda isso, meu irmão. Compreenda essa graça. Foi o que Ele fez na cruz do Calvário. Não importa o tanto de dinheiro que você tem, não importa, mas através de Cristo Jesus, aí sim, irmãos, um passado é apagado e o que era um ponto se torna uma vírgula e uma nova história pode ser escrita. É assim que é com Cristo Jesus. O chamado de Enoque para nós, irmãos, olha que interessante, o chamado de Enoque, ele é muito parecido com o chamado de Jesus com seus discípulos. Jesus não chamou os discípulos imediatamente para fazer coisas. Olha, vem cá Mateus, vem cá Pedrão, vem cá, agora vocês vão fazer uma série de coisas. Não. O chamado de Jesus com os discípulos foi bem diferente. Foi assim, vamos caminhar comigo,
vamos dormir aqui juntos, nós vamos comer, nos alimentar juntos, nós vamos nos alegrar juntos, vocês vão me seguir, vão ver como as coisas acontecem, vocês vão andar comigo, vocês vão viver comigo juntos. E nessa dinâmica de andar com Ele, eles foram sendo transformados. Um cobrador de impostos, um pescador de coração muito rude, homens de todas as personalidades foram transformados pelo simples fato de andar com Deus. E uma nova mente, metanoia, foi imputada sobre eles. E uma nova criatura, através de 12 homens, influenciaram um mundo e uma geração que até hoje nós somos impactados. Pelo fato de eles terem caminhado com o Mestre. Com quem nós temos caminhado, irmãos? Qual é a escolha que nós, dia após dia, escolhemos para andar? Quanto mais nós andamos com alguém, mais nós nos parecemos com ela. Quanto mais nós andamos, mais nós nos parecemos com ela. E sabe o que isso vai refletir? Reflete não só em você, mas nas gerações e pessoas que estão à sua volta. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 6, verso 9. Gênesis 6, 9. Diz assim, ó: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Olha que interessante isso. Nós acabamos de ver, irmãos, Enoque era bisavô de Noé. E o simples fato de ter andado com Deus refletiu na vida de Noé. E Noé era um homem que andava com Deus. Irmãos, deixa eu fazer algumas perguntas para você, que você possa ir respondendo aí dentro da sua mente. Sabe qual que é a maior coisa que você pode fazer para Deus? Qual é a maior coisa que você pode fazer para Deus? Hein? Qual deve ser a sua maior prioridade de vida? Qual é a maior coisa que você pode fazer por você mesmo? Sabe qual é? É andar com Ele. É andar com Ele, irmãos. É andar com Deus. É andar com Deus. E quando nós olhamos para a vida de Enoque, nós podemos dizer assim: rapaz, que cara privilegiado, não é não? Enoque foi um privilegiado, não experimentou a morte, foi levado nos braços do Pai. Mas quando nós olhamos mais profundamente, irmãos, sobre a palavra e sobre o testemunho ali, a vida de Enoque, ele deu bom testemunho. Veja bem, Enoque, ele deu bom testemunho através da sua vida, e Deus o tomou para si. A Bíblia diz que ele foi arrebatado. Ele deu bom testemunho e ele foi arrebatado. E nós, irmãos, e nós? Olha que incrível. E Deus já nos tomou para si, apesar de mim e de você e da nossa forma pecaminosa de ser. Através de Cristo, o sangue de Cristo, mesmo nós dando péssimo testemunho, Deus já nos tomou para si. Privilegiados somos nós, irmãos, porque apesar de todas as coisas erradas que nós cometemos ao longo da nossa vida, ontem, hoje e amanhã, Deus já nos tomou para si em Cristo Jesus. Olha que incrível isso, irmãos. Olha que incrível. Olha o que diz Judas, o capítulo 1, verso 14 e 15 de Judas, diz assim, ó: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para juntar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Olha que incrível. Lembra que eu disse para você sobre a epístola de Judas? É exatamente essa agora. Quando nós olhamos este trecho aqui agora, Enoque já profetizava sobre a vinda do Senhor, irmãos.
Ele já falava da redenção, do julgamento, do juízo, de tudo que iria ocorrer. Sabe por quê? Porque ele andava com Deus, irmãos. Ele andava com Deus, em temor a Deus, irmãos. E muitos e milhares de anos antes de Cristo vir à terra, Enoque já tinha profetizado e sobre um futuro muito distante, pelo fato de andar com Deus. E nós precisamos, irmãos, viver à sombra deste dia. Nós precisamos viver com quem aguarda ansiosamente a vinda do Senhor. O problema é que nós achamos que esses 40, 60, 80, 90 anos para os mais privilegiados que vai viver nesta terra, nós achamos que essa brevidade é tudo, e nós nos esquecemos da eternidade que nos aguarda. Quando nós olhamos a vida desses homens, né, que viveram muitos e muitos anos antes de nós, eles já aguardavam ansiosamente por esses dias e pela vinda do Senhor, e o mundo, a terra, a nossa geração tem caminhado para os últimos momentos, para os últimos dias, e isso é uma realidade. Isso é uma realidade, irmãos, para todos nós. Qual é a nossa escolha? Andar com Deus ou andar com qualquer outra coisa? Só existem esses dois caminhos, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você que está nos visitando, né, assistindo este culto pela primeira vez, ouviu alguns estudos, está em namoro com o Evangelho, né, está engatinhando com as coisas de Deus. O convite hoje é para você: ande na contramão do mundo, assim como Enoque andou. O mundo na época de Enoque estava indo para uma direção pecaminosa e destruidora. Enoque veio na contramão e decidiu andar com Deus. Para você que está nos visitando em namoro com o Evangelho, decida-se andar na contramão do mundo. Venha experimentar e ter a maior experiência, não só na terra, mas na eternidade, do que é andar com Deus. Agora deixa eu falar para você que já é um cristão há muito tempo, há muitos anos. Há muitos anos você já se converteu e você tem se acostumado com esse evangelho que as igrejas têm mudado tanto, né? E se acostumado com esse fardo e o peso de muitas vezes estar dentro de uma igreja e não compreendendo tudo aquilo que está acontecendo. Andar com Deus, irmãos, é libertador. Os seus olhos se abrem, o seu coração e a sua mente se liberta, e o que passa a ter sentido para a sua vida agora é outra coisa. Coisas que antigamente você não enxergava, e você começa a valorizar outras coisas. Irmãos, de nada adianta se Deus não estiver conosco, se Deus não estiver presente. O melhor evangelismo, irmãos, não é a música que nós tocamos e os instrumentos, a melhor guitarra, a bateria. O melhor evangelismo, irmãos, não é, a maquiagem que as mulheres vão pôr para ir para a igreja, para sair. O melhor evangelismo não é as danças que ocorrem agora, né, dentro da igreja. Tudo isso é muito válido, irmãos. Tudo isso, os equipamentos, tudo que nós estamos fazendo agora, tudo isso é muito válido. Mas o melhor evangelismo é aquele que Jesus estiver lá. Se Jesus estiver lá, irmãos, esse é o melhor evangelismo. Deixa eu falar uma coisa. Você precisa compreender, irmãos. Você precisa compreender isso. Você vai à padaria, e não a padaria vai até você, porque você sabe onde está o pão. Então você precisa buscar as coisas de Deus, a palavra, a oração, dedicar um tempo para as coisas de Deus. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, do relógio, em que a loucura bate a nossa porta todos os dias e nos coloca fardos e fardos. A sociedade é assim, irmãos. E aí nós estamos transferindo isso para as coisas de Deus e nos esquecemos que andar com Ele pode ser muito simples. Pode ser muito simples. Colossenses 2,6 diz assim, olha o que diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como você recebeu Cristo, ande nele, irmãos.
ande nele. O grande problema é que nós recebemos Cristo e na verdade achamos que recebemos e continuamos a mesma síndrome do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? E nos esquecemos que é uma transformação. Você é sal e luz, você precisa influenciar pessoas, servir pessoas, amar pessoas, obter conhecimento e transferir esse conhecimento para outras pessoas. E a Bíblia fala como você recebeu Cristo, como você recebeu, meu irmão? Transformou a sua vida, então ande nele, é o que diz Colossenses 2,6. Eu prego muito aqui sobre o valor do secreto, irmãos. Não se esqueça, caminhar com Deus é algo maravilhoso, e isso vai influenciar dezenas de pessoas. Agora, busque esse caminhar, principalmente, inicie no secreto, né? Faça o seu devocional, derrame, abra o seu coração, chore ali diante de Deus, converse como você estivesse conversando com o seu pai, com o irmão, com um amigo. Escute, deixe o Espírito Santo conduzir o seu coração, faça uma leitura bíblica, dedique um tempo da semana para poder fazer um jejum, se consagrar, pedir poder de Deus. É assim que nós vamos caminhando com Deus. Peça dons, orientação, sabedoria do Senhor. Influencie pessoas. Quando você começar a pedir isso, irmãos, você vai ficar mais sensível espiritualmente. Pessoas que passavam pela sua frente como antigamente não vão simplesmente passar, mas agora o Espírito Santo vai te incomodar aí essas pessoas e dizer o que está acontecendo. Nós podemos, e eu posso te mostrar algo que é transformador, e aí essa pessoa também será influenciada e vai influenciar outras pessoas. E o secreto é importantíssimo para essa mudança. Judas, irmãos, trocou o secreto por 30 moedas de prata, irmãos, para dar acesso aos romanos, a um lugar que só ele tinha. Ele andava com Jesus, se deitava com o mestre, se alimentava com ele, o secreto. E ele trocou aquele secreto que só ele tinha acesso e caminhava por algo banal. Aos romanos, trocou, e a mesma coisa tem ocorrido conosco, a mesma coisa, nós estamos trocando o caminhar e andar com Deus, sabe pelo que hoje na nossa geração? Com Judas foi as 30 moedas, conosco hoje nós trocamos o caminhar com Deus pelo trabalho. Não, hoje eu preciso trabalhar muito, não dá para caminhar com Deus hoje não vai dar para andar, tá bom? Fica para outro dia. Nós trocamos pelos compromissos. Hoje eu tenho um compromisso X. Hoje não vai dar, pastor, me perdoe. Nós trocamos pela diversão. Nossa, não, hoje eu preciso, vou ir naquele parque, vai ser incrível, ótimo. Nós trocamos pelo dinheiro. Eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro. Nós trocamos pela faculdade, pelo TCC, pelo Netflix, e as temporadas que consomem a todos nós. Nós trocamos o caminhar com Deus pelas academias. Nós trocamos o caminhar com Deus pelos ensaios incessantes que nunca terminam. Nós trocamos o caminhar com Deus pelas conferências afora nas igrejas que existem hoje. Ou seja, irmãos, o simples fato de caminhar com Deus, nós estamos trocando por dezenas e milhares de coisas. O seu caminhar e andar com Deus, você tem trocado pelo quê? Quantas vezes você já desmarcou uma dessas coisas que eu disse agora, para estar no secreto com o papai, e poder conversar com ele? Irmãos, assim como aquele povo saiu do Egito, né? E um povo de Deus que estava muito machucado. Você não foi chamado para sair e ficar andando sangrando e murmurando como aquele povo. Você foi chamado, irmãos, para ser curado por uma cura milagrosa do poder do Espírito Santo. Interessante, irmãos, quando nós olhamos a criação do mundo e a criação de Deus sobre o homem, ele cria Adão. E Adão, uma palavra que quer dizer vermelho como barro. Olha que interessante isso. Feito da terra, Adão quer dizer. E Deus fez Adão da terra, literalmente, e ali ele sopra, o sopro da vida. A vida foi colocada dentro de Adão, o fôlego. E a primeira coisa, imagina essa cena, irmãos, eu sempre leio a Bíblia imaginando as coisas. Imagina Adão abrindo os olhos e a primeira coisa que ele vê é Deus. E ele
caminhava e andava com Deus diariamente. E quando você acorda pela manhã, você vê pela manhã, logo quando você vê. Para um casal que está brigado, né? Fala, esse está do meu lado aqui, né? Mas, irmãos, a nossa atitude deve ser andar e caminhar com Deus diariamente. Diariamente. Porém, este caminhar que Adão tinha lá no início, ele trocou por outras coisas e trouxe consequências pesadas, não só para ele, mas para nós até hoje. Imagina a vida de Enoque. Imagina só a vida de Enoque. A todo momento ele andava com Deus. A todo momento ele levava Deus aos lugares que ele ia. Ele ia ao supermercado, Deus estava com ele. Ele estava no churrasco com a família, Deus estava com ele. Ele estava no trabalho, na frente do computador, Deus estava com ele, porque ele andava com Deus e Deus andava com ele. Uma reciprocidade. E aí, uma geração que era marcada por nasceu, cresceu, reproduziu e morreu. Essa era a geração de Adão. E é a mesma da nossa. Mas com Enoque foi diferente, irmãos. Com Enoque foi diferente. Com Enoque foi assim, ele nasceu, ele cresceu, ele se reproduziu e viveu para sempre. E viveu para sempre. E viveu para sempre. O que eu queria que você pensasse diante de tudo isso é que o fato de andar com Deus influencia não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas. Talvez você tenha se sobrecarregado com o peso que muitos líderes e igrejas têm colocado sobre você. Não se esqueça, há uma simplicidade no Evangelho, que é andar com Deus. Quando você compreende isso, isso é libertador. Para você que está aí de namoro com o Evangelho, nunca se esqueça de andar com Ele sempre. Andar com Ele sempre. Não troque o seu secreto, não troque o seu andar com Ele por nada. Tenha isso em mente. Para finalizar, eu quero que você assista a um vídeo que fala um pouquinho sobre este andar com Deus. Preste atenção nesse vídeo, que possa marcar aí para você. Segue-me. É um convite simples, às vezes expressado por uma mãe a um filho, por um irmão a uma irmã, por um amigo a outro. É um convite que requer confiança, crença, ação. Requer que deposite sua fé em uma pessoa que lhe guiará a segurança, a paz. Há muito tempo, Jesus Cristo falou estas simples palavras a seus amigos mais próximos, e seu convite ainda é válido hoje. Vem e segue-me. Segue-me e te mostrarei como amar ao próximo e amar a si mesmo. Segue-me e te mostrarei como se arrepender e como ser perdoado e como perdoar os outros. Segue-me para mudar de rumo, para recomeçar, para navegar nas tempestades da vida e nas tempestades da morte. Segue-me para encontrar propósito, o teu propósito, o propósito de Deus. Ele nos ensinou o caminho, Ele nos mostrou o caminho. E quando seguimos o seu caminho, encontramos vida nova. Aleluia. O simples fato de andar com Deus. Que essa seja uma marca dos cristãos. Estender a mão, amar, mudar a si mesmo, mudar outras pessoas, buscar o conhecimento, buscar o secreto, o jejum, a oração bíblica,
a busca pelo Pai, o andar com Ele. Isso vai influenciar você, a sua igreja, uma sociedade e uma outra geração. Todos nós buscamos andar com o Pai sempre. E andar com Ele é uma vida diferente. É pisar onde Ele pisa, é caminhar aonde Ele nos pede para caminhar. E sermos um arauto do Senhor nesta terra. Sermos diferentes, pois assim nós somos chamados para glorificar e adorar ao Senhor. Feche seus olhos, Pai. Eu agradeço ao Senhor por mais este dia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder refletir nesta passagem bíblica, este vídeo, em tudo que nós fizemos aqui. O Senhor nos guarde, nos abençoe, nos direcione, nos dê sabedoria para poder tomar as decisões. Decisões precisam ser tomadas de agora em diante. Tudo que nós vamos fazer, seja este pai de família, esta mãe, este filho, este jovem, este idoso que está assistindo, a todos nós decidamos andar com o Senhor. Há tempo ainda, ó Pai, que a prioridade da nossa vida seja andar com Deus. E este andar, caminhar dia após dia, será transformador para nossas vidas, pois assim foi com os discípulos, assim foram com os homens de Deus. Deus, nós queremos ser uma pessoa para ajudar quem necessite. Transformar aqueles que estão, ajudar a levar neste caminho maravilhoso que nós estamos percorrendo e andando. Ajude a todos nós, Jesus. Nós queremos ser transformados. Abençoe a nossa casa, a nossa família. E tudo que formos fazer, sermos guiados pelo Senhor. Porque nós queremos andar contigo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus seja louvado, meu irmão. E minha irmã, nós estamos caminhando para um final de mais um culto. Quero dizer que foi uma alegria ter você aqui conosco, ter você conosco nessa transmissão de hoje. Foi um prazer, é sempre uma alegria tudo que nós organizamos, tudo que nós pensamos. Ore por nós, ore pela minha vida, ore pela igreja. Temos decisões importantes a serem tomadas, coisas acontecendo. Você vai saber de muita novidade que tem ocorrido. Que nós possamos ter uma mesma unidade de pensamento nas atitudes. Eu quero fazer um convite para você. Se você está sem igreja, caminhe conosco. Ande conosco. Acompanhe as nossas redes sociais. Por isso se inscreva aí nos canais. Curta nossas páginas. Deixe esse like aí nessa transmissão de hoje. Compartilhe com o máximo de pessoas. Que você possa nos conhecer mais e mais. Nós somos uma igreja muito simples no Evangelho, em que a Bíblia é a nossa base de fé fundamental e mais importante. Nós temos 3 pilares muito importantes, que é conhecimento, amar e servir. Conhecer, amar e servir. Tenha isso em mente, irmãos. Esses pilares se comunicam entre si. Uma pessoa verdadeiramente transformada, ela consegue esse conhecimento, busca esse conhecimento, consegue amar mais e consegue servir verdadeiramente. Este é o intuito. Ser uma igreja que alcance aqueles que estão perdidos na fé, se desiludiram com a igreja e principalmente aqueles que não conhecem a Cristo. Se você já faz parte de uma igreja, leve um abraço ao seu pastor, esteja com a sua igreja, congregando, abençoando a sua igreja. Quero convidar você a nos ajudar sim, de muitas formas, com o seu dom, com o seu talento, com a sua oração e principalmente financeiramente. Sim, você pode nos ajudar. Nós temos muitos sonhos e planos a serem tomados e você pode fazer parte dele, tá? Então ajude-nos financeiramente. Somos uma igreja que estamos iniciando e temos necessidades básicas. Muitas pessoas têm ajudado, eu glorifico a cada um, não vou dizer nomes aqui, mas muitas pessoas têm ofertado, têm depositado, têm ajudado esta obra, e são sementes boas em terras boas, quem irá frutificar e dar bons frutos, e você fará parte da construção desta história. Se você quer participar de alguma forma, no final aí vai ficar todas as nossas redes sociais e também os dados bancários para que você possa participar e semear também nesta igreja. Venha estar conosco, eu agradeço e louvo a sua vida. Esses são os recados, as próximas notícias, orientações sobre estudo bíblico que nós vamos dar. Acompanhe as nossas redes que você vai estar por dentro de tudo que está ocorrendo. Muito obrigada por você estar conosco. Louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua casa e que você esteja conosco. Nós vamos orar agora
finalizar e pedir a bênção e a graça de Deus para mais uma semana. Senhor Deus, te louvo e te agradeço pela graça e a misericórdia alcançada, a liberdade que nós temos de poder buscar ao Senhor. Obrigado por mais uma semana que se encerrou e mais uma que está iniciando. Guarde os irmãos, abençoe a todos eles, as famílias, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão acamadas, as pessoas que estão tendo as suas perdas familiares, percas financeiras. Deus, restitui, guarda o coração, abençoa fortemente, ó Deus. Livra todos nós desta doença, nos encha com a sua sabedoria, com o seu poder, a sua proteção. Guarde a nossa casa, a nossa família e a nossa igreja. Nos abençoe, Cristo Jesus. Seja o pastor e o centro sempre na nossa casa e neste lugar. Tudo que formos fazer, possamos andar com o Senhor. Obrigado. Abra sua mão, quero orar e encerrar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o seu Filho, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, para todo e todo sempre. Amém. Uma ótima semana, nos vemos em breve, acompanha todos nós. Deus te abençoe.